Você está na quinta-feira do Jubileu, do Ano Santo, série Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. Eis que estamos novamente juntos nesta quinta-feira do Jubileu, prosseguindo a nossa série Jubileu 2025, Peregrinos da Esperança. Tratamos no episódio anterior sobre um tema central do Jubileu, que é reconciliação, conversão. Tudo isso está ligado profundamente à ação divina, porque é Ele, meus amigos, minhas amigas, que opera em nós o querer e o executar. Tudo é graça. Dele é que vem o desejo de voltar para Ele e a força de dar os passos para nos converter aos seus caminhos. E é significativo que ontem foi quarta-feira de cinzas. Começamos a quaresma, este tempo de conversão, de reconciliação. E na nossa série sobre o Jubileu, estamos tratando precisamente deste tema, que é um tema de capital importância na espiritualidade do Jubileu e na vivência deste ano jubilar, que é conversão e reconciliação. A isso está ligada a questão das indulgências. Muita gente se pergunta, o que é indulgência? Antes de lhes dizer o que é indulgência, eu queria lhes dizer que faz bem pouquinhos dias eu escutei uma pessoa dizendo, olha, agora quem passa pela Porta Santa, lá em Roma, ou quem faz a visita às igrejas que o bispo diocesano recomenda para lucrar a indulgência, recebe o perdão dos pecados. Olhe, isso é erro. Isso é falta de conhecimento. Indulgência não é perdão de pecados. Eu vou repetir, indulgência não é perdão de pecados. Perdão de pecados nós recebemos pelo arrependimento do coração e absolvição com o sacramento da confissão, da reconciliação. Então, indulgência não é perdão de pecados. A imprensa leiga, que não conhece as coisas da igreja, diz isso. E até pessoas de igreja que não conhecem a doutrina da nossa igreja, confundem indulgência com perdão de pecados. Eu vou só lhe dizer uma coisa. Olha, se uma das condições ou a condição principal para se lucrar uma indulgência é estar em paz com Deus, estar com a alma purificada, sem pecado grave, ter se confessado e comungado, como é que a indulgência para o perdão dos pecados exige que antes você já esteja com o coração limpo, perdoado por Deus? Estão vendo? Como quem diz que indulgência é para perdão de pecados está completamente equivocado, está dizendo uma coisa que não tem conhecimento. Para eu lucrar uma indulgência da igreja, seja a indulgência do Jubileu, sejam outras indulgências, meu coração precisa estar reconciliado, estar em paz com Deus e com os irmãos. Eu ter me confessado, feito uma boa confissão, ter comungado e fazer a obra que a igreja recomenda naquela ocasião para receber a indulgência. Então, mais uma vez, indulgência não é perdão de pecados. Então você vai me perguntar, então, Dom Jacinto, o que é indulgência? Eu vou lhes contar uma coisa para lhes ajudar a compreender. Olhe, se Deus livre, eu mato um pai de família, que tem esposa e filhos. Depois eu me arrependo profundamente. Eu sou perdoado? Sim. Todo aquele que se arrepende é perdoado. Todo mundo que se volta para Deus com o coração contrito e confiante recebe o seu perdão. É isso que Jesus nos ensina. É isso que a igreja nos oferece.
o perdão, a misericórdia de Deus. Mas veja só, o meu arrependimento tira a dor daquela viúva, tira a dor daqueles filhos. O meu arrependimento tira as consequências da falta de um pai de família, do afeto, da presença e até da subsistência do lar, do desequilíbrio que isto causa e do possível ódio que gera na família pelo assassinato do pai, do esposo, do irmão, do amigo. Não tira. Isto são as penas do pecado. Olhe bem, as consequências do pecado, as penas do pecado. Uma coisa é o pecado e o perdão de Deus. Outra coisa são as penas do pecado. Como é que a igreja entendeu desde o começo esta realidade? No começo da igreja, quando a prática da confissão sacramental era muito rara, geralmente uma vez só na vida, se a pessoa tornasse a pecar gravemente, só ia ser absolvida na hora da morte. Depois ela foi alargando as possibilidades até chegar na prática de hoje, que cada vez que eu preciso, vou ao tribunal da misericórdia divina para receber o perdão. Antes de ontem mesmo, eu passei a tarde na catedral, escutando confissões, de 3 às 6 da tarde. E é maravilhoso sentir os corações que querem buscar o coração misericordioso de Deus e receber dele o perdão. E a graça da gente ser ministro deste perdão. Quando eu me confessei, há 2 semanas atrás, como é maravilhoso sentir esta graça de Deus que nos banha, que nos purifica, que nos restaura. Pois bem, então quando a pessoa cometia uma culpa grave, antes dela receber a absolvição, mesmo que já estivesse arrependida, o que a igreja fazia? No início, só o bispo. Ele lhe impunha uma penitência. Por exemplo, você vai agora, toda semana, um dia por semana, você vai cuidar daquele doente. Muitas vezes as pessoas não podiam passar de um lado para o outro do rio, porque era fundo e tal. Você vai atravessar as pessoas numa canoa. Você vai agora estar com alguém durante o período que o outro vai trabalhar, vai ficar com aquele idoso, com aquele doente, para o outro poder ir trabalhar. Coisas assim. Penitências bem claras, onde a pessoa ia mostrando, ou, por exemplo, você vai dar uma quantia em dinheiro para uma pessoa pobre, se desprendendo dos seus bens, para que o outro possa ter melhores condições de vida. 1001 formas de penitência. Então a pessoa cumpria aquela penitência e a igreja via se ela estava de fato arrependida. Pelo cumprimento da penitência, via se o coração dela estava renovado. Aí a pessoa vinha e na quinta-feira santa ela recebia do bispo a absolvição e era reintegrada na comunidade e passava novamente a comungar, a participar da ceia eucarística. Quer dizer, o que ela fez dando ajuda financeira? O que ela fez ficando com o doente? O que ela fez atravessando as pessoas de um lado para o outro? O que ela fez tratando de um enfermo? Ela fez uma obra de amor, de misericórdia, mostrando assim que o coração dela estava renovado, arrependido. E com isso, ela estava mostrando que ela queria reparar com uma boa obra o mal que ela tinha feito. Então isso se chama as penas do pecado. É aí que entra a indulgência. Então o que a igreja faz com a indulgência? Ela pode substituir com o poder que ela tem das chaves, como se diz, que Jesus deu a Pedro. Eu entregarei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Com o poder das chaves, então a igreja desata esse nó, por assim dizer, de culpa, mediante
a obra de misericórdia que a pessoa realiza. Então, isso é a indulgência. Substituir as penas que ela teria pelo erro cometido por uma boa ação. Pode ser oração, pode ser um ato de misericórdia. Eu lhes convido, irmãos e irmãs, a passar essa informação para outros, para tirar as ideias erradas de indulgência e colocar esse espírito maravilhoso, porque tudo brota da misericórdia divina. Não são nossas ações que nos salvam, é a graça de Deus que nos salva. Mas a graça nos leva a agir como criaturas novas, com coração bondoso. Então, como nos outros episódios, eu quero lhe convidar a passar para os outros esse convite de seguir a nossa série, tanto do Jubileu quanto de Santa Teresinha. Inscreva-se no canal do YouTube Dom Jacinto Brito. Você se inscrevendo ali, toda terça-feira e toda quinta-feira, você receberá um episódio desta série, ou sobre Santa Teresinha, ou sobre o Jubileu. E, concluindo a nossa reflexão deste 7º episódio, eu queria lhes lembrar que o 6º Jubileu que a Igreja Católica viveu foi em 1450. Era o Papa Nicolau V. E este Papa, então, começou a fazer canonizações no período do Jubileu. Isso não era costume antes, começou a fazer. Olha, Santa Teresinha foi canonizada no Jubileu do ano de 1925. E ele começou também a restaurar a Basílica de São Pedro. Porque a Basílica de São Pedro, que nós temos atualmente, é a segunda basílica. A primeira foi construída por Constantino no ano de 300 e pouco, chegando ao ano 400. Então nós estamos já no ano 1450. Fazia 1050 anos que essa igreja estava de pé. Naturalmente já estava se arruinando. Então precisava de restauração. Ele começou a restaurar. E ele também fez uma outra coisa que para nós parece estranho. Ele mudou a residência dos papas, que era no Palácio do Latrão, para os aposentos no Vaticano. Quer dizer, só fazem 500 anos que o Papa reside ali perto da Basílica de São Pedro. Durante todo outro tempo ele residiu junto à Basílica de São João de Latrão. E assim nós estamos concluindo o nosso episódio sobre o ano jubilar e vamos então, no próximo episódio, tratar sobre as condições para lucrar as indulgências do Jubileu. Juntos agora, rezemos a oração do Jubileu 2025. A graça do Jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. Amém.